Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a um vídeo do Lucas Vanzoli, que ele, por sua vez, está respondendo a uma afirmação do apologista católico, Ariel, que fez uma simplificação bastante grosseira, né? Dizendo que a escravidão acabou por causa da igreja e ela só voltou por causa dos protestantes, na reforma da protestante. Que a igreja logo que assumiu ali com Constantino, ela acabou com a escravidão, acabou, não teve mais. E aí isso só foi aparecer novamente lá com os protestantes. Bom, aqui cabem as seguintes observações, né? Cabe as seguintes observações para o Ariel, né? Poxa, Ariel, como é que você me explica que praticamente todas as ordens religiosas aqui do Brasil colonial, tinham escravos, né? Os engenhos de jesuítas, quase todos tinham escravos. Como é que isso é compatível com uma igreja que acabou com a escravidão? É estranho, né? A própria igreja tinha escravos, né? Esse é um ponto. Eu vou trazer aqui alguma bibliografia que vai corroborar isso, né? Eu escrevi um artigo sobre isso, eu vou deixar o link. E vou trazer também outras referências, né? Vou trazer aqui 3 referências, né? A primeira referência vai ser o livro do Ricardo Luiz de Souza, Catolicismo e Escravidão, o Discurso e a Posse. Esse livro está disponível na internet, vou deixar todos os links aqui. Então ele vai analisar aí o papel da igreja, particularmente aí do padre Antônio Vieira, do Jorge Bence, do Antonil e do Azeredo de Coutinho. Então ele vai mostrar como que a igreja ela não se opôs à escravidão, pelo contrário, ela operava para manter a ordem social. Então, desenhando, né, os direitos e deveres de senhores e escravos dentro de uma estrutura teológica que justificava o cativeiro africano. Então, a posição da igreja no Brasil colonial e no imperial era de justificar a escravidão, nunca foi de se opor totalmente à escravidão. O padre Antônio Vieira, ele dizia que os negros eram trazidos da África para o Brasil, não para serem escravizados, mas para serem resgatados da perdição. Né? Estavam saindo da perdição na África e vindo para a salvação aqui com o catolicismo. Então não estava indo para a escravo, ele estava se libertando. Ele estava vindo para cá, sendo escravo aqui, ele estava, na verdade, se libertando. E os ventos que traziam esses navios de lá para cá era resultado da providência divina. Isso é o padre Antônio Vieira falando, tá? Então os ventos eram resultados da providência divina. Então fazia parte do projeto de Deus que esses escravos aí fossem escravizados aqui no Brasil para a sua salvação. E cabia a ele, resignado, aceitar aqui a escravidão. O padre Antônio Vieira, ele foi convidado, né, foi chamado para pregar, fazer uma pregação para os negros no quilombo de Palmares. Ele se recusou a fazer isso, porque esses escravos, eles, na verdade, eles eram tratados como excomungados pela igreja, porque eles haviam se rebelado contra seus senhores. Então, tudo isso é uma lógica de legitimação da escravidão. Tá? Então, isso que o Ariel falou, ela não encontra amparo nenhum. A ideia de que a igreja ela acabou com a escravidão, ela legitimou a escravidão aqui no Brasil. Né? Bom, o segundo livro que eu vou trazer é um livro que ele, na verdade, é um livro que foi preparado pelo Movimento Negro Evangélico do Brasil, e que ele faz, o livro é 388 anos e a igreja com isso. Que aí já vai falar do papel da igreja do lado dos protestantes, tá? Do lado dos protestantes. A igreja protestante, ela teve uma posição bastante ambígua lá nos Estados Unidos, né? Uma parte foi literalmente abolicionista, né? Na Inglaterra, tivemos o bispo Wilberforce, né? Que teve uma função importante ali no parlamento para trazer o abolicionismo, na campanha abolicionista. E nos Estados Unidos você tinha lá a igreja protestante do norte, ali basicamente abolicionista,
e tinha a Igreja do Sul, que era pró-escravidão, tá? E isso vai ser explorado, então, nesse livro daí, que ele vai falar que, embora a política externa britânica fizesse uma forte pressão contra o tráfico de escravos, e graças à pressão inglesa vieram as leis de 1831, que foi a lei para inglês ver, e depois a lei de 1850, que finalmente terminou com o tráfico transatlântico de escravos, né? Os súditos anglicanos residentes no Brasil, eles operavam em uma conivência estrutural. Testamentos e inventários da época provam que os ingleses protestantes, aqui no Brasil, possuíam escravos domésticos e rurais. Um caso emblemático foi a Revolta dos Malês, na qual dezenas de escravos ali, condenados ali na Revolta dos Malês, pertenciam a propriedades ingleses. Tá? Então, veja o papel ambíguo da igreja protestante aqui. Outro ponto que ele destaca nesse livro é com relação à Igreja Metodista Americana. A Igreja Metodista Americana ela rachou em 1844. A ala que reiniciou os trabalhos no Brasil na segunda metade do século XIX foi a Igreja Metodista Episcopal do Sul, que estava alinhada com os interesses escravistas norte-americanos e era composta de confederados refugiados após a Guerra Civil, que se estabeleceram em áreas como, por exemplo, em Santa Bárbara do Oeste. Então, novamente, aqui temos religiosos protestantes alinhados mais com uma causa escravista. Tá? Então, veja como a questão ela não é tão simples. Né? E uma terceira referência que eu trago aqui é de um historiador nigeriano, Pius Adiele, que ele defendeu o doutorado dele na Universidade de Tübingen, na Alemanha, e tem um livro que está disponível, aí é o livro baseado na tese dele, de doutorado, The Papacy Catholic Church and the Transatlantic Enslavement of Black Africans, de 1418 a 1839. Foi publicado em 2017. Então, ele faz uma análise crítica do papel da igreja nessa época com relação ao tráfico transatlântico de escravos. Lembrando que os escravos, eles vinham nesse navio negreiro, não era a revelia da igreja, não. A igreja batizava esses escravos lá e vinham para cá. Era frequente ter um capelão acompanhando essas viagens para cá. E em nenhum momento você vê um capelão aqui criticando as condições subhumanas desses. É muito raro esse depoimento, né? Então, assim, o Pius Adiele, ele identifica o que ele chama de cultura da amnésia e o revisionismo histórico de certas correntes apologéticas, aí pode colocar o Ariel aí nessa turma, que tenta desvincular a igreja de uma responsabilidade histórica. Lembrando que há pouco tempo o Papa publicou uma encíclica, né, sobre inteligência artificial em que ele falava ali em escravidão. Eu falei sobre um vídeo sobre isso. E o próprio Papa, ele pede perdão pelo papel da igreja nessa época, que a igreja demorou muito a reagir contra a escravidão. Reagiu tardiamente. Tá? Isso o próprio Papa está falando. Né? Então, o Ariel primeiro tem que se alinhar com o Papa ali, né, para saber a posição católica realmente. Né? Então, esse autor, ele fala dessa cultura da amnésia, então ele lembra, né, as bulas como Dum Diversas, Romanos Pontifex, emitidas pelo Papa Nicolau V, que concederam formalmente aos reis de Portugal o direito de conquistar terras africanas e submeter sarracenos e pagãos à escravidão perpétua. Tá? Então, esse respaldo papal acabou justificando as incursões e sequestros e o tráfico africano que se fez logo depois, como uma extensão das cruzadas. Né? Então, ele chama a atenção também que, enquanto o Papa Paulo III condenou a escravidão indígena na bula Sublimus Deus, de 1537, você nota um verdadeiro silêncio com relação à escravidão de africanos. Né? E a condenação
mais clara vai aparecer só no século XIX. Então, só no século XIX, ali começa com a bula In Supremos Apostolatus do Papa Gregório XVI, em 1839, que ali já aponta uma condenação tardia da escravidão. Mas isso acontece em 1839, quando as potências europeias já tinham iniciado o processo de abolição. Então, a igreja não está tá meio que seguindo uma linha que já está estabelecida, né? Então é isso, ou seja, você imaginar que a igreja foi contra a escravidão, em alguns momentos sim, mas não, de modo geral, não. Houve uma posição ambígua em relação a esse ponto, que só no século XIX é que vai se tornar contornos mais nítidos contra a escravidão, quando o processo abolicionista já está bem avançado, né? Então, eu deixo aqui o artigo que eu publiquei também, que faz uma síntese desses pontos, e coloca aí que não é tão simples essa tese aí de que a igreja foi contra a escravidão. Não é, é muito mais multifacetada, né, essa posição. É isso. Muito obrigado, então.